regramento que a colega Clarissa já especificou, redução ou supressão de juros, consolidação, criação ou substituição de garantias, entre outras medidas. Vejam que aqui é apenas uma conclusão do reconhecimento do dever de renegociação, que nós já temos em outros ordenamentos jurídicos no mundo e aqui doutrinariamente no Brasil reconhecido, de modo que nós não estaríamos questionando a possibilidade do juiz em reestruturar a vida desses consumidores através de renegociação de dívidas. Ele estaria obrigado a renegociar essas dívidas dentro das condições pessoais dos consumidores. A preservação desse mínimo existencial, ela observaria o que nós já temos no ordenamento jurídico, como a garantia do bem de família e as condições do artigo 649 do Código de Processo Civil, relativo à empenhorabilidade de bens, e subordinação desse consumidor à abstenção de atos de agravamento da situação de superendividamento, como uma contrapartida a toda essa tutela legal que está sendo destinada para reinseri-lo no mercado de consumo. A fase de elaboração do plano, ela também deve considerar, como eu já falei, as condições pessoais desse devedor, a conduta do fornecedor de crédito antes da celebração do contrato, o que significaria dizer que nós estamos pensando na observância desses deveres de informação e de conselho, se eles efetivamente foram cumpridos, se consultou o banco de dados, ou seja, se nós temos, então, uma atuação positiva do credor em colher a capacidade de reembolso desses consumidores e se houve avaliação da capacidade, de reembolso, como eu já falei. A sanção que nós temos prevista no anteprojeto, na falta da observância dessas situações, é a perda de juros remuneratórios com restituição do capital com correção monetária por índice oficial. Vejam que o procedimento, tanto na fase conciliatória quanto na fase judicial, ele prima pela observância dos deveres de cooperação, de lealdade e de aconselhamento. Nós estamos aqui, em todos os momentos, pensando na atuação responsável do fornecedor de crédito também, como uma quebra daquele paradigma de que o consumidor é o único responsável pelo seu endividamento excessivo. Finda, então, a fase judicial com a decisão de mérito, nós estaríamos encaminhando eventual inadimplemento deste consumidor para o cumprimento de sentença, previsto no artigo 475J do nosso Código de Processo Civil, evidente de uma maneira individual, em relação a cada credor. Como disposições finais, a proposta do anteprojeto foi distinguir, sem julgamento do mérito, esse procedimento na hipótese de ausência do consumidor a qualquer das audiências, reforçando aqui, portanto, o intuito de reeducação ao consumo, portanto, presença obrigatória do consumidor dentro dessa situação de resgate da sua saúde financeira e rejeição do juízo de admissibilidade do procedimento nos termos do artigo 51, que eu já mencionei antes. A sanção estabelecida seria a impossibilidade de nova obtenção do benefício legal de reestruturação judicial no prazo de 2 anos. E, como exceção, nós estaríamos dentro de uma vedação que não se aplica ao consumidor do artigo 28, A, B e C, desse anteprojeto, que são consumidores relacionados à prática de má-fé. A sanção pela má-fé do consumidor, ela tem estabelecido que a previsão de vencimento antecipado já constando se do acordo, na ata do acordo com cada credor ou na própria decisão do julgador na fase judicial. Então, nós estaríamos diante de algumas situações
que, em resumo, dizem respeito a impedir que esse consumidor passe a agravar a sua situação de endividamento excessivo, ou preste informações falsas, ou se dispa do seu patrimônio com interesses espúrios para que não cumpra esse comprometimento da tutela legal. E, em relação à previsão de má-fé do cocredor, nós temos uma remissão ao artigo 17 e 18 do Código de Processo Civil, portanto, conduta já pré-estabelecida legislativamente aqui no país. Senhores, o procedimento proposto, ele primou pela valorização de algumas situações práticas que nós temos nos deparado no projeto piloto, no Rio Grande do Sul, e agora já em funcionamento no Paraná. Ele objetivou também a simplificação desse procedimento, com uma certa semelhança ao dos juizados especiais cíveis, porque nós estamos falando de um consumidor superendividado, cuja busca dessa tutela legal seria, em especial, a presteza nessa prestação jurisdicional. Nós precisaríamos, em poucos meses, resolver a vida desse consumidor e reinseri-lo no mercado de consumo, que eu tenho certeza é o objetivo não só do Poder Judiciário, dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como também dos credores. E dentro da experiência prévia já de 4 anos do Poder Judiciário nessa tutela administrativa que nós temos com o projeto piloto, nós temos percebido que tanto os grandes credores como os pequenos credores têm resgatado valores de dívidas que, por vezes, eles sequer teriam condições de fazê-lo, pela insuficiência patrimonial desses consumidores. De modo que, talvez, aprendendo um pouquinho com a realidade prática, é que nós nos sentimos, então, à vontade de oferecer essa experiência no anteprojeto de lei, com a coordenação da professora Cláudia e toda essa inspiração doutrinária que tem nos passado durante anos. Muito obrigada, eu fico à disposição. Obrigado, Karen. Antes de encerrar, o professor Gil gostaria de fazer uma pergunta, mas eu acredito que é o doutor Marcos que saiu. O senhor quer falar? Quer complementar a pergunta? No es una pregunta en realidad, sino una respuesta. Una respuesta sobre la cuestión de los ficheros positivos. Hemos oído hasta hace un momento que sería la arma milagro de prevención de las situaciones de sobreendeudamiento de los particulares. Y hay modelos, nos ha dicho modelos. Hay modelos, existen modelos matemáticos a esse respeito. Bueno, para isso. Os modelos matemáticos, bom, os modelos matemáticos, sem dúvida, têm muitas vantagens, especialmente dar empregos aos matemáticos. É uma boa coisa. Mas eu não estou convencido por esse discurso. Consideremos somente as realidades, os fatos, e não os modelos matemáticos. E o que é que os fatos dizem? Eles dizem que as dívidas dos consumidores não são exclusivamente dívidas de crédito ao consumidor. Então, se nós conhecermos todos os créditos de uma pessoa, nem por isso estamos conhecendo a realidade da sua situação patrimonial, porque há outras dívidas. As dívidas para pagar a habitação, o aluguel,
as dívidas para pagar o médico, para pagar a escola das crianças, as dívidas da vida cotidiana, que não são dívidas de crédito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: esses modelos matemáticos não levam em conta as possibilidades de acidentes da vida. Eu contraio um crédito porque eu posso fazer isso no momento em que celebro o contrato. Nesse momento, os meus recursos me dizem que eu posso pagar. Sim. Mas se um dia eu adoecer, por exemplo, se eu perder o meu emprego, tenho um acidente, um divórcio, ou fico desempregado mesmo, se eu perco o meu cargo, a situação inicial desapareceu. Então, eu não posso pagar o que normalmente teria podido, porque a minha situação mudou completamente. E o que dizem os modelos matemáticos a esse respeito? Nada. O registro positivo não é a solução apropriada. E eu não estou falando dos problemas de preservação da liberdade individual, das liberdades individuais envolvidas nesses tipos de base de dados. Obrigada, professor. Eu vou encerrar esse painel agradecendo a todos a presença e a paciência que tiveram de permanecer até agora. E quero só finalizar dizendo que é impossível esquecer que, na verdade, o superendividamento agride o cidadão, enquanto cidadão, e principalmente o princípio da dignidade da vida humana, que é o princípio federal, é a locomotiva da nossa Constituição Federal. Boa noite a todos.